Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao 22º dia do nosso Retiro Espiritual Mercedário. Hoje convido você a rezar Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 17. Romanos, capítulo 8, versículo de 1 a 17. Nesta parte da carta aos Romanos, Paulo argumenta sobre a liberdade cristã e a vida no Espírito. Então é interessante que você vai perceber que nesse texto, Paulo faz uma contraposição entre carne e espírito. E aqui é necessário esclarecer esses termos. O que Paulo quer dizer quando fala carne e espírito? Popularmente, as pessoas entendem carne como a parte carnal do corpo e espírito como se fosse a parte espiritual ou a alma da pessoa. Mas não é disso que Paulo está falando aqui. Carne, toda vez que Paulo fala de carne, Paulo está falando da pessoa inteira, em todas as suas dimensões, mas fechado ao relacionamento com Deus, desligado de Deus, poderíamos dizer assim. Então aí você vai ver os frutos da carne, de uma pessoa que está desligada de Deus, quais são. Ao passo que espírito é também a pessoa inteira. Quando Paulo fala espírito, ele se refere à pessoa humana inteira, mas ligada a Deus, aberta à transcendência, à comunhão com Deus. E aí, esta pessoa produz frutos espirituais. Frutos espirituais. Então, quando Cristo nos liberta, Deus nos liberta desta vida carnal, ou seja, desta vida egoísta, desta vida desligada de Deus. Nos liberta para que possamos viver uma vida de amizade e comunhão com Deus, nos tornando espírito, ou seja, uma pessoa plenamente espiritual, vinculada, ligada a Deus, nossa fonte. Além disso, queridos irmãos, queridas irmãs, é bonito também perceber que no final deste texto, Paulo argumenta que nós recebemos não um espírito de escravos para cair no medo, mas um espírito de filhos adotivos de Deus. Então isso também é profundamente mercedário. Toda pessoa que na sua relação com Deus vive uma experiência de medo, de pavor, de terror da parte de Deus, esta pessoa não está fazendo uma experiência cristã de Deus. Pois a experiência cristã de Deus é uma experiência de filhos, de confiança, de liberdade. Deus não nos derramou, não nos deu um espírito de medo, de pavor, mas um espírito de confiança de filhos, de liberdade de filhos. Da mesma forma como o filho tem a liberdade para conviver com seu papai e com a sua mamãe. Assim, Deus derramou em nós o Espírito Santo para que tenhamos a liberdade, eis aí o carisma mercedário, de conviver com Deus como se ele fosse nosso papai. Como se ele fosse nosso papai. Eu sempre gosto de pensar e refletir que quando o cristão, quando a pessoa que está lá na igreja descobre esta verdade de fé, a vida espiritual dela dá um giro copernicano, ou seja, a vida espiritual dela ganha um novo sentido e ganha um novo sabor. Queira Deus que todos os cristãos descobrissem e vivessem esta verdade espiritual. Então que você possa ler, meditar essa palavra, fazer a leitura orante deste texto proposto para o dia de hoje e que ele possa fazer você crescer nessa condição de livre, de liberto, de filho e filha amado, amada de Deus. Boa oração, boa leitura orante da palavra para você.